Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas. Nesse vídeo aqui, já que eu já falei sobre os castelos de pedra, e agora falta falar sobre as pequenas torres, ou as torres fortificadas, que tinham a função de substituir o castelo, entre aspas. Por que substituir? Na verdade não é bem substituir o castelo em si, porque tipo, torres defensivas são um castelo. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Um castelo de pedra, quer dizer, pode ser de pedra, pode ser de outras coisas, mas normalmente não de pedra. Principalmente no final da Idade Média, porque afinal, tipo, elas eram bem mais baratas do que um castelo grande de pedra, sim. E ao mesmo tempo eram bem mais úteis do que um castelo grande de outro material. Pelo menos como uma fortificação permanente, assim. Então, como vocês viram no vídeo das mansões, quer dizer, eu acredito que eu vou postar isso daqui depois daquele, mas tipo, se eu postar antes, tipo, eu vou postar aquele outro e um vai pra descrição do outro e coisas do tipo, assim. Como vocês viram naquele vídeo, os nobres muitas vezes preferiam, por questão de custos, viver em uma mansão e manter uma fortificação defensiva que não fosse tão grande para uma eventual defesa no feudo dele. Que no caso são as torres defensivas que eu tô falando aqui hoje. Elas nada mais eram do que um pequeno castelo, assim, normalmente com uma torre apenas. Seja um torreão com... normalmente um torreão com torres... Talvez com uma torrezinha no meio, coisa do tipo. Sem uma grande muralha externa, coisa do tipo. Era um castelo de pedra, na realidade. Só que era um castelo de pedra pequeno, é só isso. Em que normalmente não é... Poderia até vir a ser a residência do nobre, mas normalmente não era. Era apenas um local mantido para uma eventual crise, uma eventual batalha, uma eventual defesa do feudo. Como eu já falei no primeiro vídeo lá sobre fortificações, há um bom tempo atrás. Essas torres eram muito mais baratas de serem feitas e muito mais rápidas de serem construídas. Porém, tipo, elas não eram feitas para durarem tanto tempo em batalha. E elas não comportavam um exército grande dentro delas. Se bem que um exército grande é um custo. E só nobres muito empoderados, muito ricos, conseguiam manter exércitos grandes. Então, tipo, esse tipo de torre era uma coisa comum para nobres pequenos. Nobres com territórios pequenos e nobres que não tivessem muitos recursos. Porque afinal, tipo, eles não tinham exércitos grandes, não precisavam ter um castelo grande também. Na verdade, a lógica saiu o contrário. Não ter um castelo grande, não precisa de um exército grande. E em geral, esse tipo de torre era muito mais utilizada para nobres que não lutavam com frequência em suas terras do que para nobres que tinham muitas lutas com frequência em suas terras. Por que isso? Porque, tipo, imagina só, o estoque que você consegue manter de alimentos, suprimentos, coisas assim, num castelo grande é infinitamente maior do que o estoque que você vai manter numa torrezinha pequena. Então, tipo, o que dá pra prever é que tipo, um castelo grande vai durar muito mais tempo no cerco do que uma torrezinha. Torrezinhas só foi isso pra evitar, pra tipo, não ficar muito tempo em cerco. E poderiam ser muito úteis pra tipo, feudos que ficam na passagem entre feudos em guerra. Porque assim, que toda vez que um exército passasse pelo seu feudo, você corria pra sua torre e ficava lá enquanto eles passavam. Agora, uma coisa que minha tia chamou a atenção, uma tia minha que foi pra Europa recentemente, é que existem, mesmo em feudos onde tinham castelos grandes, tinham torres defensivas também. E isso pode ser justificado pelo seguinte: essas torres poderiam servir como verdadeiros faróis para avisar que haviam inimigos se aproximando, ou para defesas pontuais de pessoas que estivessem próximas a elas e distantes do castelo em si, dentro do feudo. Lembrando que o nobre não tinha a função apenas de proteger a si próprio e sua família, ele tinha que proteger as pessoas que viviam em sua terra também. Porque afinal, senão eles não iam querer vir na terra dele se o nobre não protegesse. Então ele precisava proteger as pessoas que viviam na terra dele também, não só a família dele, que ele queria proteger. Então às vezes, alguns feudos tinham mais de uma dessas torres, porque tipo assim ele conseguia abrigar as pessoas da terra também, não só ele. E no caso de feudos com castelos grandes, isso era mais normal ainda, porque nem todos os camponeses estariam perto do castelo maior. Então essa era uma alternativa rápida para eles fugirem. Mesmo porque a guerra se perpetua perto do castelo maior, não nas torrezinhas, normalmente. Afinal, a guerra normalmente é contra um nobre que comanda. E o nobre que comanda está sempre no castelo maior, ou em uma torre específica e não as demais. Nem todas as torres eram controladas por nobres, algumas eram por comerciantes e chefes de guildas e coisas assim, quando havia uma razão estratégica específica para eles montarem uma. Mas no geral, elas eram controladas por nobres, porque, tipo, associações e guildas normalmente controlavam cidades, áreas urbanas, então, tipo, eles tinham toda a muralha da cidade como fortificação, e não precisavam de uma fortificaçãozinha isolada, normalmente. Poderiam haver fortificações no comando desse tipo, assim, no comando de guildas também. O tempo que elas levavam para ser construídas, com certeza, era menos de 10 anos, então eram fáceis de serem feitas, e não eram muito caras. Normalmente elas ficavam em posições estratégicas também, topo de morros. No feudo de simples poderosos sempre havia uma no topo de cada colina, assim. Cada colina maior tinha uma. Elas também eram muito úteis para ficar nas fronteiras de feudos, assim, para poder servir como um posto de fiscalização. E algumas delas poderiam ser de propriedade da igreja também, para servir de fortificação para padres, cruzados e outras coisas do tipo. Cruzados, quando eu falo, não falo só templário, que era do Oriente Médio, falo de hospitaleiros e de teutônicos também. Eu acho que por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Obrigado e tchau!